pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal Jornada de Lições e ao quadro Instruções na Jornada. E a pergunta que eu tenho para você já no começo é: você sabe como será a sua semana? Bom, eu não sei como será a minha, será que você sabe? Mas antes de nós falarmos e meditarmos na palavra de Deus, eu quero te convidar a fazer parte dessa família, se inscrever nesse canal, compartilhar essas mensagens e também ativar o sininho, combinado? Se você compartilhar, o YouTube vai entender que essa mensagem é relevante e abençoa muitas pessoas. Então, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal. Combinado? Sem mais delongas, então vamos para a nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem de hoje está maravilhosa. Por quê? Porque está recheada de versículos. E é o versículos e é a palavra de Deus que nos fortalece todos os dias, na é verdade? Bom, eu falei para vocês e perguntei para vocês se vocês sabem como será a semana de vocês. Bom, eu não sei como será a minha semana, não sei os desafios que me aguardam durante essa semana. Também não dá para saber se as portas vão se fechar ou se as portas vão se abrir, não é verdade? Não dá para saber se nós vamos ter surpresas, surpresas boas ou ruins. Não dá para saber se nós vamos passar por alguma perda. Não dá para saber se nós vamos passar por alguma decepção, por algum momento de luto, de dor, de lágrima. Não dá para saber também se nós vamos começar algo novo, se terá um aumento de salário. Opa, se tiver aumento de salário, tô aqui, né? Se terá um aumento de salário, se será despedida ou não, não tem como nós sabermos. Não dá para saber também, controlar se vão falar bem de nós essa semana ou se vão falar mal, não tem como saber, não é verdade? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O nosso Deus maravilhoso, ele sabe, ele conhece a nossa vida e ele já viu a nossa semana. E por ele ter visto a nossa semana, ele te convida a você e a mim a nós meditarmos na sua palavra e a usarmos a sua palavra para fortalecer a nossa fé durante toda essa semana, porque nós não sabemos como será, mas como o nosso Deus já viu, a pergunta também que fica é: qual será o nosso posicionamento diante de cada desafio e qual será o nosso comportamento também diante de cada desafio? Então, hoje eu trouxe para vocês algo muito especial que eu estava orando e o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração de trazer esses versículos para cada dia da semana. Então, nós vamos estar lendo um versículo para cada dia da semana. Um para segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta, um para sexta e um para o sábado. E no domingo estaremos aqui de volta, se Deus assim permitir, combinado? Porque é importante nós começarmos a nossa semana e passarmos a nossa semana fortalecidos na palavra, para que ela se torne viva dentro de nós e também na prática. Porque Jesus venceu ali na tentação do deserto com a palavra, com o poder da palavra. Então, que o Espírito Santo nos ensine também nesse dia, nessas instruções da jornada, a usar a palavra durante essa semana para fortalecimento, para alegria, para decepção, para momentos bons, para momentos ruins, para todas as horas, porque a palavra de Deus ela é completa, combinado? Bom, pessoal, o nosso versículo então da segunda-feira é um versículo queridinho, amado por mim de todo o coração, que eu amo, que foi um versículo que me acompanhou durante toda a minha trajetória, quando estava fazendo tratamento do câncer de mama, e eu espero que ele fale com você. Então, já quero começar aí a minha semana já com esse salmo, que é o Salmo 23, verso 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar a presença de Deus, não vai me faltar disposição, não vai me faltar oração. Não vai me faltar ânimo, não vai me faltar alegria, não vai me faltar força. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. É Ele que me conduz, é Ele que me fortalece. Se eu tenho a presença dele, se essa presença não vai me faltar, então eu não vou ter falta de nada, não é verdade? Então, que nessa segunda-feira você possa entender que se você tem a presença do Senhor, de nada você vai ter falta. Porque a presença do Senhor completa todo o nosso ser. Então começa aí a tua segunda animado, feliz. Senhor, não vai me faltar disposição, não vai me faltar alegria, não vai me faltar motivação, não vai me faltar esperança, não vai me faltar expectativa na tua palavra e não vai me faltar a tua presença, que é tudo que eu preciso. Amém? Agora vamos para a nossa terça-feira. Na terça-feira nós vamos ler o Salmo 121, 1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O salmista aqui está perguntando.
Talvez na segunda-feira foi um dia difícil. Talvez na segunda-feira você não teve as respostas que você gostaria. Mas aí você olha para os montes e você se pergunta: da onde pode vir o meu socorro? E aqui o salmista também tinha esse pensamento. Ele pensava: Senhor, da onde pode vir o socorro agora? Eu achei que talvez na segunda-feira eu ia ter uma resposta, uma solução, algo ia acontecer e não aconteceu. Mas aqui ele fala: da onde me virá o socorro? E a resposta é: o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando você olhar para o céu, para os montes e se perguntar da onde pode vir o seu socorro, o Senhor está te dizendo nessa terça-feira: o teu socorro virá do Senhor, virá de mim, o Senhor dos exércitos. Então, saiba que você tem sim alguém para clamar, alguém que vai te socorrer, que vai ao teu encontro, te abraçar e te compreender e te fortalecer. Amém? Bom, pessoal, agora para nossa quarta-feira nós vamos ler o Salmo 37, o verso 1. Diz assim: Não te enfades por causa dos malfeitores, não tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Por que que eu quis trazer esse verso? Por que que eu quis trazer esse verso para o nosso coração nessa quarta-feira? Porque talvez a tua segunda não foi como você gostaria, né? Mas eu sei que o Senhor te sustentou e vai te sustentar. Eu sei que na terça você clamou pelo socorro do Senhor, mas chegou na quarta-feira, talvez você olhou e falou: Meu Deus, os malfeitores estão prosperando, os malfeitores estão sendo abençoados, e eu aqui, eu que sou temente a Deus, eu que sirvo ao Senhor, nada na minha vida acontece, mas aqui o Senhor está falando através do salmista: não te enfades, não te preocupe com os malfeitores e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque, queridos, muitas vezes a gente tem inveja daqueles que praticam o mal. Por quê? Porque eles estão prosperando, porque aparentemente parece que eles estão se dando bem. Não se engane, eles não estão se dando bem. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, o salmista, ele é bem claro: olha, não se enfade e não sinta inveja daquele que pratica a iniquidade. Porque nós somos o quê? Nós somos do Senhor. Então, vai valer a pena você esperar, vai valer a pena você aguardar em Deus. Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Lembra, o Senhor é o teu pastor. Lembra, Ele é o teu socorro. Lembra, não tenha inveja das pessoas que andam vivendo de qualquer maneira, vivendo e fazendo o que querem. Não, não seja assim. Amém? Bom, para nossa quinta-feira é o Salmo 27, também o verso 1, que diz assim, ó: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olha que coisa linda o que o salmista está dizendo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele está se lembrando que o Senhor é a salvação, é a luz, é a alegria, é a esperança dele. E ele fala: quem eu temerei? De quem você tem medo? Então, que nessa meditação e que nessa jornada de hoje, nesse domingo aí, para começar a sua semana, você possa lembrar que na quinta-feira o Senhor te pergunta: do que você tem medo? Se eu sou a sua luz, se eu sou a tua salvação. Porque ele fala mais: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ou seja, o Senhor é quem te fortalece todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. É o Senhor que nos fortalece. Então, não tenha medo, não tenha medo. Confie no Senhor, que Ele é a tua luz. Lembre a tua alma que o Senhor é a tua luz, que o Senhor é a tua salvação. Amém? Agora vamos para o nosso versículo da sexta-feira. Estamos aí já terminando, hein? Salmo 40, verso 1. Um verso que todos conhecem de cor, mas nem todos gostam muito dele. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Talvez durante toda essa semana não tenha sido uma semana fácil. Talvez a segunda, a terça, a quarta, a quinta e hoje, talvez você não conseguiu aquilo que você tanto gostaria, aquela promoção, aquela porta aberta, ou aquele relacionamento que você tinha expectativa ou esperança de que desse certo. Talvez não aconteceu do jeito que você gostaria, mas o salmista diz: esperei pacientemente, esperei com paciência em quem? Ah, na minha frustração? Esperei com paciência na minha ansiedade? Não, esperei com paciência, pessoal, no Senhor, porque é a Ele que nós servimos. Então, a palavra para você nessa sexta-feira é: espere com paciência no Senhor, porque Ele vai se inclinar, Ele vai te ouvir e Ele vai responder ao seu clamor na hora e no tempo certo. Então, alimente a sua alma e fortaleça a sua alma com essa palavra: eu vou continuar esperando no Senhor. E vale a pena esperar
esperar em Deus. Eu sempre falo que é muito bom, porque vale a pena. O Senhor sempre nos surpreende e eu tenho certeza que Ele vai te surpreender também. Mas vamos lá agora para a nossa palavra de sábado. Qual será o nosso salmo de sábado, pessoal? Sábado é o Salmo 106 e o verso 1 também. Vamos lá. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu sei que talvez, como eu falei da sexta-feira, você aguardou durante toda a semana e não aconteceu do jeito que você gostaria, mas mesmo assim, louve ao Senhor. Mesmo assim, declare a bondade de Deus, declare que Ele é benigno, que Ele é longânimo, que Ele é fiel. Queridos, eu falo que passa durante toda a semana, chegamos no domingo, estamos aqui, né? Nessas instruções que o Senhor nos preparou. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por toda a semana. Foi fácil? Não foi, mas o Senhor nos deu graça. O Senhor esteve conosco, o Senhor esteve ao nosso lado. A palavra diz que o Senhor nunca nos abandonaria, o Senhor nunca nos deixaria, mas que Ele estaria conosco todos os dias. Será que isso não é motivo de louvor, de adoração, de rendição, de gratidão a Deus? Então eu te convido nesse sábado a você louvar ao Senhor. Aqui o salmista ele repete duas vezes, ele fala: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Será que tudo que você viveu, que você passou, mesmo que não tenha sido aquilo que você talvez queria, será que mesmo assim você consegue reconhecer que o Senhor é bom? Você consegue reconhecer que a benignidade do Senhor dura para sempre? Nós precisamos ser gratos. Nós precisamos reconhecer que o Senhor é bom em todo o tempo, ainda que as coisas não foram do jeito que queríamos, ainda que falaram mal de nós, Deus continua sendo bom. Se falaram bem, Deus continua sendo bom. Se a porta se abriu, Deus continua sendo bom. E se a porta fechou, pastor? Deus continua sendo bom. E em todo o tempo, Deus continua sendo bom, porque Ele nos dá todo dia vida, esperança. Ele nos dá todo dia uma nova expectativa. Então, creia, confie, use a palavra de Deus. Então, use esses salmos durante toda essa semana. Sabe, se lance, seja como Jesus fez, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que possamos buscar as coisas que são do alto. Quando usamos a palavra, o inimigo bate em retirada, porque é o único jeito dele bater em retirada. E a nossa alma fica fortalecida pela palavra de Deus. Amém? Bom, então vamos lá. Quando colocamos em prática o que o Senhor nos ensina, experimentamos transformações reais, direção e paz que permanece. Então, que você continue firme nessa jornada. Eu te espero então no próximo domingo para seguirmos juntos aprendendo mais das instruções da jornada. Deus te abençoe e até lá!